E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e seja muito bem-vindo aqui a esse canal. Pessoal, hoje vamos falar de um tema muito legal. Me pediram aqui, Adelmo, faz uns vídeos no estilo do alta frequência, nunca mais ser feito. Aquele vídeo que é maiorzinho, né? Uns 40 minutos pelo menos. A gente falando sobre coisas atuais, sobre a Bíblia, né? E eu vou atender aqui o pedido. A gente fica, eu tô cansado desse mês, muita coisa do escritório, mas a gente tem que parar um pouquinho para fazer sim. E eu vou fazer esse vídeo. E o tema que tá aqui muito legal, né? Nós tivemos um trabalho que aqui é assim, o nosso ouvinte que está sempre aqui pedindo, a gente tá aqui para fazer esses estudos. Vamos lá. Os cristãos modernos e o desconhecimento dos ensinos de Jesus. Por que Jesus usou parábolas? Por que os judeus gostam tanto de usar os midrash? E é isso aí, pessoal. É com essas e mais outras que iremos agora fazer nossa abertura. Você fica aí esperando que já já estamos retornando. E vamos desenrolar aí todo esse tema aí que nos pediu. Esse é o programa Alta Frequência. Então vamos lá. Segura aí que já voltamos. E é isso aí, voltamos, né? Vamos começar aqui a falar do nosso tema. E ao fundo aí tá a minha música, Sol da Meia-Noite. Só vocês olharem lá no meu canal, uma música muito legal, autoral, né? Um concerto em Mi menor e Lá menor, né? Muito bom. E é isso aí, vamos começar aqui o nosso tema. Olha, vamos lá. O tema é um tema intrigante, né? Vamos aqui. Quem nunca ouviu falar do camelo passar pelo fundo de uma agulha? Os cristãos modernos e o desconhecimento dos ensinos de Jesus. É notório, eu falo direto aqui sobre isso, que cristãos modernos, ainda mais os jovens, né? Muitos jovens hoje, eles tiveram educação religiosa nas escolas, não para desmistificar as coisas, mas sim para desconstruir, porque graças a Deus, eu tive pessoas que conhecia várias dessas culturas. Às vezes não precisa de dinheiro, tá vendo? Às vezes você não precisa de uma escola particular famosa. Às vezes você precisa de alguém que conheça, que não seja mal intencionado e que queira lhe ajudar. E eu agradeço a Deus muito que eu tive acesso a informações desde cedo, mesmo sem ter dinheiro, né? Ao universo da Bíblia hebraica, ao universo da Bíblia mesmo Novo Testamento, né? E isso é muito bom, a Bíblia grega, né? Digamos assim. E isso aí é bom. É bom para você não mistificar tudo, trazer uma visão mística e uma visão espiritual que às vezes não é. E também para você não virar um ateu, né? Ou para você não fazer, criar uma repulsa, porque na verdade tem coisa na Bíblia que é um ensinamento. E a turma às vezes não capta as coisas, né? Parece que tá falando grego, Jesus
Jesus esteve com o discípulo e falou bem assim: eu gostaria de falar mais coisas para vocês, mas vocês não estão prontos. Isso com o discípulo, imagine com as outras pessoas. Ah, não, eu não lembro disso. Você não lembra porque você não lembra, na verdade, de nada da Bíblia. Você só lembra o que não é para lembrar da Bíblia. Vocês inventam que tem socialismo na Bíblia, inventam milhões de coisas, mas o que Jesus disse realmente a turma nunca lembra. Então vamos lá. Eu até botei essa imagem muito icônica, né? Assim, antes de mais nada, lembrar que estamos no programa Alta Frequência, né? Vamos botar aqui. Já que me pediram, eu gosto também dessa imagem da Alta Frequência. Tá aí, ó. Programa Alta Frequência. Vocês sabem que Alta Frequência é aquele programa em que nós abordamos de uma maneira mais esmiuçada as coisas. Mas vamos para aquela imagem icônica que a turma pensa que é assim, né? Só pode. Esses dias a gente tem que rir quando alguém pensa desse jeito. Mas essa imagem aqui, ó, do camelo no fundo da agulha. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Né? Fazer igual aquele povo, quem nunca? Então vamos lá. O que são parábolas e o que são midrash? Eu já falo direto aqui, quem acompanha o canal já sabe o que é, mas quem não acompanha... Vamos supor, existe textos na Bíblia, existe livros na Bíblia que são midrash e você não sabe. Porque você não sabe o que é midrash. E qual até a intenção de por que esses livros estão na Bíblia, porque antes não era Bíblia o nome, que era o Tanar, né? Que é o Velho Testamento, entre aspas, o nome Velho Testamento, que é de Gênesis a Malaquias, que é a primeira inscrição que teve quando Jesus morre. Depois de muito tempo vem começando a ser escritas as cartas, depois os evangelhos, né? E isso é muito interessante. Aí, esses dias eu tava rindo, né, de uma pessoa. Essa pessoa, gente, ela são pessoas inteligentíssimas, cheias de doutorado. Aí eu vi falando bem assim, depois do ano 70, quando começou a escrever os evangelhos, depois do Apocalipse, aí eu vi na minha mente, eu falei, mas se no ano 70, até no ano 69, depois de Cristo, já estava tendo a perseguição com o cristão, e no ano 70 em si, foi derrubado o templo, o santuário de Jerusalém, e na verdade o livro de Apocalipse está dizendo que tem alguém perseguindo o santuário. Santuário na Bíblia vai ser o de Jerusalém, não tem outra conversa. Como é que é depois do ano 70? Não, as cartas primeiro, pode ser que é desenvolvimento do livro depois, mas a carta em si para a igreja foi antes. Foi no ano 70 para trás. Que matemática que esse povo... E o povo é doutorado, né? A gente fica quieto porque são autoridades, né? Mas vamos lá. Vamos para os camelos do fundo da agulha. Olha, na Bíblia, no livro de Isaías, tem muito disso de Midrash. O Midrash é como se fosse uma parábola também. Né? É bem próximo. Tem uma diferença. Eu não vou poder falar agora que não vai tomar o vídeo todo. Mas tem uma pequena diferença. Mas segue o mesmo caminho das parábolas. A parábola é um nome mais pro lado grego, né? Que vem nesse sentido aí, que eu estou fazendo uma comparação, estou comparando algo que acontece no meu dia a dia para algo que eu quero explicar. Porém, para que você entenda desse jeito e o outro entenda diferente, porque essa mensagem tem que ser codificada. O Midrash, ela vem nessa esteira aí também. Então, Jesus, quando esteve nesse mundo, ele falou em parábola. Existe um grupo, chamam de seita, chamam de
diz que é do diabo, mas é pro povo com ignorância, né? Eles adoram coisas secretas, né? Não vou falar o nome aqui pra o povo ficar censurando eles. Porque a turma fala mal, eles nem sabem quem são eles. Mas vamos lá. Mas Jesus realmente fez isso também. Vamos aqui ver aqui no livro da Bíblia pra gente entender. Porque senão eu falando de boca, fica parecendo que eu tô inventando. Então é melhor que eu chegue aqui no versículo bíblico e diga, né? É verdade. Bora ver aqui. Parábola. Por que Jesus falava em parábolas? O texto vem dizer que ele veio cumprir as profecias de Salmo 78, 2, que diz o seguinte: em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. Lá, claro que em Salmo não vai ter o nome parábola, porque Salmo não está escrito em grego, né? Claro, a gente sabe disso. Mas a intenção é que ele irá falar em Midrash, em comparação. Né? Lá está escrito no Salmo. Mas vai falar de coisas passadas. Então, segundo o livro do Novo Testamento, diz que está cumprindo uma profecia. Né? No livro de Mateus 13, 34 e 35 diz que vai dizendo que as parábolas revelam verdades e mistérios profundos. Então vamos lá, Mateus 13, 34 e 35. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábola. Ponto. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Então tudo que Jesus disse para a multidão foi em parábola, cumprindo-se assim o que foi dito pelo profeta, abre aspas. O profeta falou: abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Pronto. Ele fazia isso porque muitas pessoas na multidão não estavam interessadas em segui-lo, apenas queria ver os milagres ou debochar dele. Vamos entender essa parte que é muito interessante. Jesus ele é um pouquinho como eu, assim, claro, não tenho essa, como eu poderia falar, essa personalidade de Jesus, né? Eu sou um ser humano comum e cheio de falhas, mas eu tô falando que é como eu, que quem me conhece sabe que eu sou o tipo de pessoa que sou assim, eu sou baixinho, eu não preciso que ninguém me engane. Quando alguém fala assim, Adão, você não é tão baixinho assim, eu já nem dou mais trela, porque eu tenho um espelho em casa e sei que eu tinha 1,60 m quando eu era jovem, né? Lá no tiro de guerra tá lá meu documento, mas eu fui medir, tinha 1,59 m. Né? A gente vai ficando mais velho, vai diminuindo. E eu não preciso que alguém mentiroso me diga que eu não sou tão baixinho assim. Eu só basta eu chegar perto de um vizinho que eu tenho lá, gente boa, grande Dimas Naruto. Dimas eu falo que ele é um gigante. Dimas você tem um e quanto? Sei lá, 2 metros. Brincando, deve ter 1,90 alguma coisa. Mas a gente olha assim, eu fico olhando pra ele, ô Dimas. Né? E eu conheço outros que. Dimas, eu conheço pessoas que quase o seu dobro, é gigante, que eu fico até com vergonha de chegar perto. Outra coisa, então tem coisas que a gente. Que é nossa, que a gente sabe que é daquele jeito, mas as pessoas mentem pra gente. E Jesus era um tipo de pessoa que ele não dava importância para esses bajuladores. Bajuladores, ele chamava tudo de Satanás. Era alguém que está se opondo a ele e ele não deveria confiar. Até Pedro, quando fazia um discurso, não, o senhor não vai morrer não. Ele sai pra lá, Satanás. Né?
Então, o que eu quero trazer com isso aí? Jesus, ele tinha que passar uma informação. Porque a função dele em si era trazer essa informação. O propósito pelo qual ele se arriscou essa vida dele foi trazer essa mensagem. Ele era o mensageiro de Deus. Ele era o filho de Deus. E esse filho de Deus veio com essa mensagem do próprio Deus. Como diz na profecia, ele vem revelar coisas antigas e misteriosas. Só que esse negócio não pode ser dado aos cães e aos porcos. Não vou nem explicar, porque na Bíblia fala essa parte, mas eu vou perder tempo explicando para quem não sabe disso. Lembra que você falou, pessoa, não é lícito dar aos cães. Bom, lembrando aí. Então o que acontece? Jesus, ele tinha que passar a mensagem. Então, naquele grupo, se realmente tivesse alguém interessado no que ele estava revelando, iria procurar ele, como procuraram ele. E quando fossem procurar ele, aí sim ele ia dizer o que ele estava realmente falando. Porque tinha pessoas que eram adversárias dele, tinha raçatãs, tinha opositores de Jesus ali. Alguém pode me perguntar assim, Dalma, então você quer dizer que não tinha Satanás ali? Não, idiota. Eu estou falando aqui. Porque na Bíblia, Satanás é opositor e Satã é opositor. E diabo é opositor. Vocês estão entendendo? Na tradução do hebraico, do grego, o hebraico, o Satã, que é o Satã, não só está ligado a um ser espiritual, mas está ligado também a uma pessoa que faça uma oposição. Você precisa entender isso um pouco também, pelo amor de Deus. E Jesus sabia que tinha uma galerinha ali que estava indo de encontro a ele. Queria melar o plano dele. E Jesus, ele já veio com tudo preparado. Porque a própria profecia disse que ele iria fazer isso. Por quê? Porque antigamente era dessa maneira que era. Antes de Jesus nascer, era desse jeito que eram os midrash. Então Jesus continuou a mesma tradição fazendo isso. Né? Muitas das parábolas de Jesus precisavam de uma explicação para entender seu significado. Jesus contava as parábolas à multidão, mas apenas dava a explicação aos seus discípulos. Como eu falei, tem cristão, eu não vou nem escutar que isso aí é baboseira, a gente é idiota, mas que fica criticando um certo grupo que gosta de muita mistério, muita coisa. Mas Jesus fez isso também. Jesus nunca explicou ao povo de fora o que era que ele estava dizendo, só explicou para os discípulos. A Bíblia que diz isso. Se você disser que eu estou mentindo, você pode sair da igreja. Você pode ser pastor, você pode ser teólogo. Você pode sair da igreja e ir para outro lugar que não tem a ver com Bíblia. Tem a ver com sua teologia, com seu achismo. Porque o texto está dizendo isso aqui agora. Jesus só explicava aos discípulos. Mateus 4, 33 a 34. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Então a multidão. Não lhe dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, ele lhes explicava tudo. Aí eu quero ver se alguém vai me desmentir aqui. Porque tem hora que eu tô cansado. Tem hora que eu fico cansado, às vezes até deixo pra lá. A gente ouve nas igrejas, nas minhas também, em todas. A gente ouve um negócio. A gente ouve umas coisas que Bíblia já foi há muito tempo. Aquilo ali é um jeito bonito, né? Um jeito bonito de ser educado.
de ser educado, de ser polido. Mas a Bíblia nunca teve nada disso, e não tem, porque a Bíblia é do Oriente, ela não está a serviço de presepadas ocidentais, de hipocrisia, de mentira, né? A turma lá vive em uma outra realidade, né? Por isso que me chama de... Eu também, eu acho que eu sou do Oriente e nasci aqui no Ocidente por engano. Então é hora que eu penso até isso. Vamos pra frente. Então, como eu falei, se alguém me disser aqui que o que eu estou dizendo não é verdade, então pode jogar sua Bíblia fora. Que eu estou respaldado pelos doutores. Quero ver alguns dos doutores me desmentindo isso aqui agora. Ah, Delmo, eu não acredito em Jesus, mas realmente está escrito. Porque eu conheço um amigo meu que fala, Delmo, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Jesus, mas a didática do texto é essa mesmo. Eu falei, pelo menos você sabe que é. Agora o crente não sabe, aí, pelo amor de Deus, né? O cristão em si, não só tem crente, tem católico, tem anglicanos, tem a igreja em vários âmbitos, as igrejas ortodoxas, né, de Alexandria e por aí vai. Não é possível que esse milhão de cristianismos que tem no mundo vai dizer que isso é mentira. Estão distorcendo a realidade por causa de política. Para dizer que isso é mentira, eu até não duvido. Então vamos lá. Ele fazia isso porque muitas pessoas na multidão não estavam interessadas em segui-lo. Apenas queria ver os milagres ou debochar dele. Essa parte é uma coisa interessante, porque a gente vê hoje que tem muitas pessoas que não estão interessadas em seguir na igreja. Elas estão interessadas em ser Simão Mago, né? Simão Mago queria comprar o poder. Elas não creem em nada, mas ela acha que algum profeta vai falar algumas palavras, encantamento dentro do juízo delas. Só um minuto. E aí ela irá receber um poder. Abracadabra, Shazam, Alakazam. E ela irá receber um poder diferente do Espírito Santo, de um batismo diferente. Ela pensa desse jeito. E ela acha que tem que comprar isso, que é um poder comprado. Como Simão Mago queria. Simão Mago, o mesmo que enfeitiçou a cidade inteirinha. Que eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Eu até já falei, mas eu vou falar propriamente dito. E a turma não percebeu que estava sendo enganada. Então Jesus não queria que o evangelho dele fosse barato. Que o ensinamento dele fosse essas presepadas, filosofia maluca. Então o que Jesus fez? Jesus falou em parábola. Então é por isso que Jesus falava em parábola. Porque ele só para quem fosse interessado. É tanto que Nicodemos foi procurar Jesus para entender. Que negócio é esse que eu tenho que nascer de novo? Aí Jesus olha para Nicodemos e fala, pera ainda. Você é o doutor entre os seus patrícios aí. E você não sabe o que é isso? Se é você que ensina sobre a vida e a morte. Sobre o curso da vida. E você não sabe o que alguém tem que nascer de novo? Ou você não sabe também que uma coisa, para que uma nasça, a outra tem que morrer? Com isso eu já tô quebrando essa teoria idiota que vão achar uma cura e quem vai morrer para sempre. Vai morrer todo mundo. Viu? A galera, os Corona Loves vão morrer, a turma vai morrer mais de 700 mil. Não é só Covid, não. Vai morrer por qualquer coisa, porque é uma determinação. Tá bom? Agora vamos continuando. A outra parte aqui que ela mandou abordar, eu botei o camelinho, né, com a agulha. Mas tem uma parábola aqui, ó, das uvas ruins. Só que isso não é uma parábola, parece uma parábola, mas não é, porque é um midrash. Está lá no livro de Isaías, capítulo 5. E vamos retornar a ele, porque ele é muito lindo, para vocês entenderem, para vocês verem como é que funciona essa didática dos textos da Bíblia. Bora lá? Isso é muito interessante. Então a gente está aqui, né?
Por que Jesus usou parábolas e por que os judeus gostam tanto de usar os midrash? Vamos falar dos midrash aqui agora, mas vamos abrir aqui o livro de Isaías, ou Eixaiarro. Quem não sabe o nome do livro, é Eixaiarro, né? Isaías. Quando termina com Ias, é Iarro. Eixaiarro, Isaías, capítulo 5. Então vamos lá. Esse é muito lindo, mas preste atenção no segredo das coisas. Vou cantar agora pro meu amigo. Deixa eu só mudar aqui a minha tela. Pronto, agora eu posso ler. Vou cantar agora pro meu amigo uma canção a respeito da minha plantação de uva. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Eles esperavam que as parreiras dessem uvas boas e gostosas, mas deram somente uvas azedas ou uvas bravas. Agora o meu amigo diz: morador de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uva. Fiz por ela tudo o que podia, então por que elas produziram uvas azedas ao invés de uvas doces que eu esperava? Agora eu digo o que eu vou fazer com a minha plantação de uva. Eu vou tirar a cerca e derrubar os muros que as protegem. E vou deixar os animais invadirem a plantação e acabarem com as parreiras. A plantação ficará abandonada. As parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixe cair chuva na minha plantação. Aí agora vai vir a explicação. É aí que é a diferença do Midrash. O Midrash é a mesma parábola, porém a parábola com a explicação. Só que tem um sentido oculto também. Aí vem uma pessoa aqui desavisada e fala: não, Adel, mas isso aí era dos judeus. Jesus não fez isso. Jesus sentou com o povo e bem-aventurado. Eu vejo isso aqui direto. Minha colega falar sobre isso comigo, ela falou: oh, minha querida, não é assim não. Pelo amor de Deus, estão lhe ensinando errado. E outras pessoas, né? E pessoas até que é esclarecidas, entre aspas. Mas vamos lá. Você vê você vê o que é um midrash e o que é uma parábola também. Ele traz elementos social com elementos materiais. Isso é lindo do texto judaico, eu gosto disso. Coisa que nossos textos é vagabundo, nossos textos ocidental não tem nada. Porque, ó, ele vai cantar uma canção por amigo, mas usando o tema da plantação de uva. Então, um poema. Só que a coisa é engraçada, ó. Se você for ver, ele diz que plantou, fez com todo carinho, usou todos os artifícios para o adubo bom, adubo russo, né? Foi buscar lá na mão de Putin, trouxe, usou, pegou tijolos orgânicos e fez ali uma cerca em volta para o sol não queimar a plantação, botou aquelas grades, botou as telas de poliuretano, sei lá como é que chama, para que os bichos não fossem lá comer nada. Fez tudo isso. Mas a plantação de uva deu as piores uvas, coisa que o outro não fez nada disso e deu uvas boas. Aí ele fala: agora eu vou dizer o que eu vou fazer com a plantação de uva. Eu vou arrancar tudo, vou tirar esse cuidado com ela e pronto. E vou deixar o sol queimar ela e acabar com tudo. E vou deixar aqui os insetos, os animais, agora aqui que tá o segredo. Agora digo o que eu vou fazer com a plantação de uva. Vou tirar a cerca e os muros que a protegem.
Você lembra que ele falou que ia botar uma torre de vigia? Pra que uma torre de vigia na plantação de uva? Não é, você sabe que não é uma plantação de uva que ele tá falando. Ó, você pega no ar, ó. É por isso que ele já fala que vai tirar o muro que as protege. É uma cidade. É por isso que ele perguntou: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uva. Você já viu que não tá falando de uva. Aí ele agora vai explicar. A plantação de uva do Senhor Todo-Poderoso e as parreiras que ele tanto gosta são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizesse o que é direito, mas ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Ai de vocês, que compra casas e mais casas e se torna dono de todos os terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem. E são vocês o único dono do país? Ouviu o Senhor Todo-Poderoso dizer isto: as grandes e belas mansões serão destruídas. Ninguém ficará nela. Ele vai começar aqui a falar. Só que tem uma coisa interessante aqui. Tem uma coisa muito interessante aqui. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, ou então bebida forte, desde a madrugada até a noite, e ficam completamente bêbados. Nas suas festas, a música de harpas e lira, pandeiro, flauta de vinho, para beber, não se importa com os planos de Deus, o Senhor, e nem leva em conta o que ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá sua boca e engolirá o povo. E as autoridades e toda essa gente que vive nas farras e nas orgias, todos ficarão envergonhados. E os orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor Todo-Poderoso fará o que é direito, e assim mostrará sua grandeza. Deus fará o que é certo, e assim todos ficarão sabendo que Ele é santo. Agora aqui tem coisas interessantes. Eu não vou descrever mais, que vão achar que eu estou falando da política. Por isso que eu falei que depois do tempo político eu vou entrar em todos esses negócios aqui. Que tem parte engraçada. Ai dos campeões de beber vinho, que misturam tudo e bebem até cair lá. Ai dos que comem, estão gordos de comer carne. Tô falando de picanha agora, né? Só pode comer, não come só picanha, só muita comida, só o churrasquinho de final de semana. Ai dos que aceitam dinheiro para torcer a justiça, deixando livre os culpados e condenando os inocentes. Portanto, assim como o fogo queima a palha e as chamas acabam com a grama seca, assim também vocês serão despedaçados. Serão como cujas plantas, as quais a raiz ficam podres, e cujas flores são levadas pelo vento como se fosse pó. Pois vocês desobedecem às leis do Senhor Todo-Poderoso e desprezam o mandamento do Santo Deus de Israel. Aí vem aquela questão. Um amigo meu muito inteligente, e também tem um rapaz do canal aí, professor Oswaldo Luiz. O professor Oswaldo, ele não é cristão, e ele às vezes tem hora que eu penso que ele é mais crente, ele até ateu, ele não é, ele é agnóstico. Tem hora que eu penso que ele entende mais da Bíblia do que alguns crentes. Ele fala bem assim direto nos vídeos dele. A Bíblia diz é isso mesmo aí. A Bíblia está indo por esse lado, é um lado mais moralista. Porém eu não gosto da Bíblia, eu não acredito, mas é isso que está na literatura. Pelo menos ele sabe que é isso. A compreensão de quem escreveu era aquela. E os cristãos lê
diz que crê em Deus e não sabe que a compreensão era aquela. Diz que a compreensão era outra. Nem lembro isso aí. Aí fica difícil. Aí alguém pergunta, mas Adelmo, por quê? Ele vê aquilo e os cristãos não vê. Ele vê aquilo porque, por mais que ele seja acadêmico, mas ele não é burro, ele não quer se passar por idiota. E as pessoas foram engodadas porque as escolas, nas aulas de religiões, elas desconstruíram. Nossas igrejas foram inundadas de pessoas com cursos superiores que, ao invés de aprimorar o curso, ao ensino da Bíblia e tirar a mistificação espiritualizando tudo, eles foram lá para desconstruir, dizer que é uma religião homofóbica e sei lá o que. Voltando ao professor Oswaldo Luiz, que é muito inteligente, ele falou uma coisa inegável. Ele falou bem assim, que tem que ter cuidado de falar, mas tem que falar. E é verdade, é o que eu falaria aqui também, sem problema de ter que... Porque eu não preciso ser polido para falar isso que eu quero falar aqui. Ele falou uma coisa muito interessante, que é assim... Cria-se um problema com, às vezes, com o texto bíblico, porque a Bíblia diz que os homens são mais fortes. Aí a tomate que a Bíblia é machista e misógina. E segundo ele, a Bíblia pode ser machista, o texto da época, né? Aquela sociedade. Não na Bíblia, aquela sociedade, ela é machista, mas não é misógina, porque ele diz, segundo ele, tem coisa que é a realidade. E qual é a realidade? A realidade é o seguinte, digamos, eu tenho 1,60 m e tem uma mulher de 2 metros, Graciane Barbosa, fortuna. Possa ser que numa briga eu apanhe de Graciane Barbosa, mas se pegar um homem com o mesmo tamanho e proporção de Graciane, ela irá apanhar muito, muito mais do cara. Porque a predisposição biológica dele é que ele tem uma força descomunal além do dela. Então isso independe disso aí. Agora, uma mulher poderá bater num cara menor e ou então também que não tenha preparo. Poderá sim bater. Mas não é porque todo mundo é igual. É porque aí tá sendo desigual. Mas se pegar uma mulher com o mesmo quilo daqueles homens, com aquela mesma estrutura física, com os mesmos treinamentos, só que um sendo homem e outra mulher, o homem vai ganhar. E isso ele falou sem pudor nenhum, e eu também falaria aqui sem problema nenhum, que é só gente idiota que não entende isso. Mas vamos lá, continuando. Você viu o que a Bíblia falou? A gente distorce muito. Eu sempre estou trazendo aqui em pauta que eu não sei qual é o problema do cristão, que o cristão quer ser moderno, quer ser intelectual. Como diz o advogado Paloma, abriu um startup. Ele é top. O cristão hoje em dia, ele não quer ser taxado como cristão. Ele fala, não, ele é um grande teólogo. Tem hora que você vai numa... O irmão João Gomes, Deus abençoe aí, fez uma mensagem nesse entorno. Foi muito bom, viu, João? Você botou pra cana. O João Gomes fez uma mensagem interessante, o irmão, que nem muitos pastores fazem a mensagem daquela ali. Muito lógica e chegou no ponto rapidinho. A mensagem de quantos minutos? 20, 30 minutos. Mas o que ele falou? Uma coisa interessantíssima. Que às vezes você não apresenta uma mensagem e um estudo, uma discussão, uma explicação de um midrash, uma parábola, uma homilia na igreja. Você está ali apresentando uma pessoa, você faz uma festa, você faz uma festa de aniversário de uma igreja, faz uma comemoração de um grupo, talvez, de um coral, e chama um palestrante, que não é mais pregador, é o palestrante, porque o pregador para quê? Ele é formado, né? Ele não está ali para falar de Bíblia, nem falar de religião, porque
Não se pode falar de religião, não se discute religião, futebol e política. Esqueceram que não tem esse lema e que na igreja tem isso agora? Aí você leva essa pessoa para a igreja e além de pagar muito por nada, que ele não faz porcaria nenhuma, você paga muito. Primeiro, para ele desfazer de toda a doutrina da sua igreja. Ninguém é obrigado, ninguém tá falando que aquilo ali veio do céu, nem que nada, mas é um dogma normal da igreja, e a pessoa aceitou aquilo. Primeiro você chama essa pessoa para desfazer todo um dogma que você tem trabalho de falar todos os dias pro povo. Segundo, você paga para isso, e paga muito para fazer porcaria. E terceiro, que você vira um bajulador, um lambimoio, que você chega ali e fala, é doutor de milhões de coisas, ele só não sabe da Bíblia, mas ele é doutor de tudo. Ele não sabe, você pega um ateu, pega qualquer pessoa, ele até entende, não concorda, não gosta, mas ele sabe que a Bíblia vai para aquele lado. Mas esse cara, que é doutor não sei o que, em história, em teologia, é arqueólogo, ele fez tudo na face da terra, essas pessoas. A gente leva para nossas igrejas, a gente paga muito, psicólogos, psiquiatras, só não são mensageiros, né? E ele faz tudo, depois que ele fala da vida toda, um currículo de 20 horas, né? 40 horas, você sabe o que eu tô falando, né? Ah, você não sabe, não entende parábola, 40 horas, 20 horas. Então o que acontece? Quando você vê um currículo gigantesco das pessoas, ela vai abrir a Bíblia e fala uma merda lá que você sabe que não teve nada a ver, nem para espiritualizar não sabe. E o povo dá um monte de amém, que eu fico mais chateado na hora desses amém. Apesar de que a minha dá menos amém nessas horas, né? É mais quieta. Mas tem hora que sai uns amém que eu fico. O negócio não era nem pra gente nem dizer ok. Tá ok. Nem nada, nem é pra fazer. Né? Mas a turma, um amém, né? Uma situação bem cabulosa, né? E eu vou fazer igual o irmão João, que inclusive o próprio professor Oswaldo, que tem pós-doutorado, eu gosto dele, que ele fala, não, eu sou Oswaldo. Eu penso desse jeito, a minha coisa é desse jeito. Eu tô trazendo a minha visão, não é porque eu sou pós-doutor, é porque eu leio e penso, posso estar errado, eu posso não estar. Ele falou, porque eu sou agnóstico, porque eu não acredito em religião nem em nada, mas eu não sei o que tem depois da morte. Vai que eu esteja errado. É a mesma coisa. Mas a gente leva para as igrejas essas pessoas cheias de pompa. E os cristãos cada vez se engodando nisso, aí os cristãos entram em uma catarse, sei lá, eles entram em um estágio complexo de entender, porque um momento eles são super espirituais, e em outro momento eles são materialistas e carnais ao extremo. Porque tipo assim, eu nunca fui super espiritual, quem me conhece sabe que eu preciso até mudar demais. Talvez eu acho que de coisas que eu falo, eu preciso mudar 80%, né? Mas eu reconheço isso, né? Porque sou um pecador, preciso, né? A gente precisa até Jesus voltar a resolver esses problemas. Porém, as pessoas que vai de um ponto a outro, assim, em um momento ele é espiritual ao extremo que nem precisava daquilo. Ai de quem tocar nesses ungidos, né? Baixou o espírito neles ali. Em outro momento, eles são a favor de tudo, são a favor de aborto, são a favor de liberação de droga. E engraçado que essas pessoas estão pregando contra quem está bebendo álcool, quem está usando droga. Aquela mãe que tirou o bebezinho da barriga. Às vezes tá reclamando com o cara homossexual ali, em vez de chegar, rapaz, você tem que mudar essa atitude. Essa atitude não é, Deus não lhe fez para isso. Se tem um desejo, tem que ir tentando mudar isso. Ao mesmo tempo que falar isso, apoia os movimentos. Porque Jesus abraçou todo mundo. São parentes do Papa Francisco, só falta dizer isso. E aí fica complicado.
fica muito complicado. Aí é o que Jesus falou aqui agora. Eu vou retornar porque tem gente que não sabe o que Jesus falou, né? Bora. Eu vou falar nome, sobrenome e endereço. Vamos lá. Pronto. Só um minutinho, pessoal. Jesus falava por parábola para cumprir o que a profecia dizia. Suas parábolas revelam verdades e mistérios profundos. Ele fazia isso porque muitas pessoas na multidão não estavam interessadas em segui-lo. Apenas queriam seus milagres. Essas pessoas estavam endurecidas e não podiam entender a verdade, mesmo na forma de uma parábola simples. O que é mais duro para Jesus é isso, que ele sabia que mesmo na forma de uma coisa simples, uma comparação com a vida cotidiana, essas pessoas não tinham a noção. Por quê? Porque elas foram endurecidas. As escolas hoje, as escolas, elas fizeram essa lavagem cerebral, derreteram o cérebro. Foram derretidos deles primeiro e depois derreteram dos alunos. Mateus 13, 14, 15. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. E ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram o que seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus apenas dá a explicação a quem queria mesmo aprender. E quem não estava pronto para seguir a Jesus não ganhava entendimento. Apenas os verdadeiros discípulos têm acesso à verdade. E ponto final. E pare desse chororô de crente. Religião tal, é secreta. Não é secreta nada não. É porque o ser humano, nem todo mundo está apto a conhecer nada. E tenho dito, não é só porque eu sou evangélico, que eu sou cristão, que eu vou dizer que todos os evangélicos entendem porcaria nenhuma. Vá pro culto, vá para a escola bíblica, ouça o comentário, leia o capítulo. Você vai ver que não tem nada a ver. Aqui fala sal e ele diz que é açúcar. O sal é salgado, o açúcar é doce. Né? É complexo. O irmão João fez uma comparação, o irmão João Gomes, grande João Gomes. Muito simples. Não sei nem se João Gomes tem quinta série, acho que nem tem isso. João Gomes falando. Tem coisa que a Bíblia fala. Uns estão assim, no lado de cá, outros do lado de cá. Precisa falar disso no popular? Será que a pessoa não sabe disso? Elas não leem isso a vida toda? É complicado, né? Será que tem que ser desenhado? Não sei até quando, né? Eu prefiro ser punido por estar errado e alguém fala: Delma, a Bíblia não fala assim, bora tentar dar uma mudada. Porque às vezes eu sou quieto nisso aí, eu prefiro ouvir. Quando chega um velho, esses idosos velhos que quer ser jovem forever, a pior coisa é a pessoa que quer ser iludida. Eu não, eu sou assim, eu chego no espelho de casa e olho pro espelho, aí eu vejo assim, alguém fala: minha ainda tá novo. Aí eu olho pra mim e tô ficando careca. Aí eu falo: não, se tô ficando careca, eu já tô chegando a 40 anos. Tô 39 anos. Eu ainda não tô gordão porque eu gosto de fazer atividade física, mas eu tenho umas pochetezinhas que eu vou tirar, que daí eu posso. Né? Aí também
A gente não pode lutar contra tamanho e contra careca, mas ficar com pochete não, aí não dá. Mas eu tenho um espelho na minha casa. Aí alguém fala, não, não é assim não, Adelmo. Você não está tão velho, você parece. Sim, eu pareço um jovem, mas por dentro eu sou uma pessoa que vai fazer 40 anos. Aí eu vou ter refluxo. Se eu comer um hambúrguer terremoto com um monte de coisa, eu não vou passar bem. Porque meu organismo não está apto para fazer aquela digestão daquela ruma de gordura trans. O jovem tá, não deveria, mas tá ainda, porque ele processa até pedra. Outros também não, depende da biologia da pessoa. Mas é assim que é a vida. Né? Então é isso aí, pessoal. As parábolas é isso. Jesus apenas dava a explicação a quem queria mesmo. Então Jesus ia ali para lançar a rede. Que viesse na rede, aí ele pegava. Inclusive tem essa comparação, você vai pescar homens. Ah, não, mas eu levantei na igreja a mão e eu aceitei a Jesus. Eu vou ficar até quieto, não vou nem lhe dizer nada. Você virou um prosélito que está sendo servo do inferno 2 vezes mais. Né? Com isso estou dizendo que eu sou santo? Não. Estou dizendo que eu estou pronto? Não. Só estou dizendo que eu não desvirtuo a realidade das coisas. Que é o primeiro ponto. Porque pra que eu vou fingir que sou santo, que faço tudo, mas a realidade das coisas desvirtuo? Você vê que a parábola de Isaías, que eu coloquei aí, das uvas podres, vou até botar aqui de novo o desenho, é isso. Agora, tudo isso acontece, aí ó, uvas ruins. Agora, tudo isso acontece pela ignorância, né? As pessoas leem o livro, tem ali o livro de Apocalipse de Daniel, que a turma nem sequer entende o que é o livro de Daniel e Apocalipse. O livro de Apocalipse, tanto Apocalipse como Daniel, é um midrash, basicamente, lá no fundo, porque ele vem trazendo assuntos de um certo conteúdo de uns tais personagens, mas que não faz parte daquela realidade, e que ele trazido esses personagens pra você falar sobre os outros personagens que você não pode falar ali, porque você vai ser perseguido. O livro de Daniel mesmo, as semanas, a abominação da desolação, o homem do pecado. Muito simples, se você lesse a Bíblia direitinho e leve a sequência do livro de Macabeu, tu ia entender. Só que tu não tem na sua Bíblia e tu também nunca quis procurar saber. Você acha que em Malaquias o povo dorme e passa 400, que é essa conversa dentro da igreja. Ó, essa conversa dentro da igreja evangélica tem hora que eu fico chateado. Foi uma vez, o irmão Alan falou comigo uma vez, Adelmo, nós éramos adolescentes, né? Hoje ele ainda fala ainda, o Alan, dá uns cascudos. Quando a gente era adolescente, né? Ele era mais desenvolvido nessa questão, né? Aí Alan, uma vez falando comigo, deve ter 16 anos, era em 96, 97, 1996, vamos calcular pra lá. Quem tem entendimento, calcule. De 83 pra 96. Vamos lá e calcule. Então nós tínhamos essa idade. Então o que aconteceu? Aí uma vez eu conversando com a Alan, aí a Alan falou que a Alan era bem. Gostava de instruir, né? Ele é bem dessa área da. Como é que eu digo? Do magistério, né? De ensinar. Mas ele falava bem assim: ok, são 4 folhas em branco, são 400 anos que Deus ficou em silêncio. É claro que ele tá fazendo uma figura para explicar aquilo, né? Mas isso é uma piada, né? Ah, então foi por isso que o mundo ficou do jeito que ficou. Apareceu o demônio que não tinha antes e agora aparece. É porque Deus tirou férias de 400 anos. Era só o que faltava, né? Aí Malaquias morre, ninguém nem sabe o que aconteceu com Zorobabel. Malaquias morre. E depois de Malaquias ali, o povo acorda com Jesus ali. Já tem Herodes, ninguém sabe como entrou. Já tem tudo aquilo. Já tem Isabel e Zacarias. Zacarias no templo. Um monte de loucura. E a turma não sabe como aquilo acontece. Porque ficou 400 anos Deus parando. Não, não ficou não. Lê Macabeus e lê o livro que foi rolando a vida.
Por que Herodes tinha medo de Jesus? Porque Herodes não era legítimo da dinastia, nem das moedas de nenhum. Ele casou com uma das meninas ali. Você não sabe disso. Ah, Herodes está em aflição porque o rei de Israel vai tomar. Se ele fosse o rei legítimo, ele não ia ficar em aflição. Ele tá porque ele não era. E por que ele não era? Você tem que saber porque ele não era. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Então o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, ele é um midrash também. Sabe que o livro de Daniel não fala de Babilônia? Fala de Grécia, fala daquele contexto ali. A gente sabe que Apocalipse está falando de Roma. A gente sabe que Apocalipse não foi ano 90, como dizem por aí, foi ano 70, ou antes ou depois, ou no ano 70. Por quê? Porque o livro fala que alguém queria atacar o lugar santo. O lugar santo é o Santuário de Jerusalém. Cidade de Santa Jerusalém. Não é Roma. Eles estavam na Ásia Menor, não estavam em Roma. Olha, é bom vocês começarem a aprender. Então é isso aí, pessoal. Esse é o Alta Frequência. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, né? Nós vamos aqui. Vamos fazer mais vídeo desse. Cuidado. Cuidado você que é cristão e que ao mesmo tempo não sabe se quer ser cristão ou se quer ser progressista, né? Você está falando mal da igreja e não sabe. A pior coisa é o cristão humanista que não sabe de nada da Bíblia e luta contra a Bíblia e não sabe. E diz que a Bíblia que é a única regra de prática e fé. Eu morro de risada disso. Isso é uma piada. Eu tenho a Bíblia como única regra de prática e fé. Minha vida é baseada na Bíblia. Só que eu sou progressista. Primeiro que a turma não entende nem nome. Quando alguém fala bem assim, fulano é liberal. Eles acham que liberal é que vai fazer pornografia, vai fazer muita coisa, que é liberal. Não é isso não. E a turma acha que os progressistas é a coisa bem conservadora. Paciência. Os líderes precisam explicar essas coisas dentro das igrejas. Olha aí perto de vocês. Pra mim não tem problema. Eu já cheguei, o que eu precisava de saber já sei. Vocês que tem mais a perder. Os líderes tem mais a perder, né? Depois, não tá aí alguém botando mais focinheira na boca do povo, aquelas focinheiras de mentira que nunca funcionou, né? Os cultos que suspenderam, depois aí fecha tudo. Aí vai dizer que, então nos perseguidos. Não, você sabia que era pra ser isso. A Bíblia diz que se você escolhe alguém dessa natureza, alguém que não tem valor e que a justiça não está nele, você tem que pagar. Todo mundo pagar junto, mas Deus dá libertação a nós e vocês ficam aí no rabo do gato. Tchau, galera. Até a próxima. Bye.